Direto da redação. Reportagem porque na sexta-feira da semana passada, você acompanhou, nós acompanhamos e transmitimos aqui em tempo real, houve a operação no Rio de Janeiro, que foi a operação Sem Refino. E essa operação, os policiais, agentes da Polícia Federal, entre os alvos estavam o governador Cláudio Castro, eles foram à casa do ex-governador Cláudio Castro, apreenderam o telefone celular do Cláudio Castro, eles foram à casa do ex-secretário de Fazenda, afastou e foi à casa de um ex-procurador, de um procurador do Estado, de um desembargador do Tribunal de Justiça. Foram 17 mandados de busca e apreensão. E no meio disso tudo estavam essas pessoas. O que a polícia está apurando até aqui? O que ela está vendo? Que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pasta estratégica no que se refere à arrecadação de finanças, até para equilibrar o caixa do Estado, no momento em que o Estado do Rio de Janeiro está endividado, na verdade era o braço operacional de um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil, que deve bilhões ao caixa do Estado do Rio de Janeiro por sonegação de ICMS. Ricardo Magro, que é o controlador da Refit, e que ninguém sabe onde vive, ele está foragido. A Justiça determinou o bloqueio de 50 bilhões nas contas dos negócios do Ricardo Magro, da Refit, e lançou o Ricardo Magro. Hoje ele é procurado pela Interpol, porque ele entrou, as autoridades brasileiras colocaram ele na lista da Interpol. E esse homem, ele praticamente dominava a Secretaria de Fazenda do Estado, os órgãos de arrecadação e os departamentos estratégicos desta Secretaria de Fazenda. E o que se vê até aqui é o elo, é a ligação do Cláudio Castro, do ex-secretário de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos do Estado a serviço do senhor Ricardo Magro. Você vai conferir agora os detalhes dessa investigação que apura lavagem de dinheiro, uma série de outros crimes, na reportagem. No ano passado, a Refit foi alvo da Operação Poço de Lobato, que visava combater um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. E também foi citada na mega Operação Carbono Oculto, que revelou a participação da facção criminosa PCC em um esquema que envolvia o setor de combustíveis e o mercado financeiro. Ainda em 2025, a empresa foi interditada pela ANP de forma cautelar, para esclarecer, entre outras questões, a suspeita de importação irregular de gasolina para reduzir a carga tributária. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a refinaria não refinava os produtos, mas importava combustíveis semi-acabados e fazia misturas. O advogado e empresário paulista Ricardo Magro, de 51 anos, comanda a Refit desde 2008, uma das principais estruturas privadas de refino do país, com sede no Rio de Janeiro. Magro chegou a ser preso em 2016 por suspeitas de desvios de recursos em fundos de pensão da Petrobras e dos Correios, mas foi absolvido posteriormente. A Refit está em regime de recuperação judicial e é, segundo a Receita Federal, um dos maiores devedores de impostos do país, com dívidas superiores a 26 bilhões de reais. É o que se chama de devedor contumaz, quando a empresa usa a inadimplência fiscal como uma estratégia do negócio. Embora a operação principal do grupo de Ricardo Magro seja no Brasil, o empresário comanda o negócio fora do país. Há anos ele se mudou para Miami, nos Estados Unidos, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Por causa disso, a Polícia Federal determinou a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, um alerta global para localizar, prender provisoriamente ou extraditar um foragido. O devedor contumaz, sabe isso? Como é que ele faz? Como é que ele opera? Ele geralmente tem um CNPJ, ele funciona, não paga imposto nenhum. Ele bota aquele CNPJ em nome de um laranja. Depois ele explode, ele encerra essa empresa, ele abre um outro CNPJ com a empresa funcionando no mesmo endereço. E assim vai. Ele põe o CNPJ em nome de um monte de gente. Assim, de laranjas. Eu tô na dúvida pelo seguinte aqui. A Refit não é uma refinaria de petróleo ou não? Tá meio confuso isso. Ela é uma refinaria de petróleo. Ela deveria refinar petróleo. Só que ele não refina petróleo porque o custo de você refinar o petróleo é mais alto. O que ele acha mais barato? Ele importa o petróleo, muitas vezes até pelo mercado negro, navios de petróleo,
entra ali na Refit como se ele estivesse refinando ali, tá. Mas o negócio que ele gosta é a distribuição do petróleo refinado. Então ele tem um monte de distribuidoras de petróleo, é aí que vem o negócio. Mas ele não refina o petróleo, tá estranho, não refina o petróleo. E não é o custo também não, e você quando você tem algumas, digamos, vantagens para refinar o petróleo, mas quando você compra o petróleo já refinado, você foge dos custos e goza das vantagens de quem gozaria se estivesse refinando o petróleo. Ele tenta ser uma coisa que ele não é. Não. O negócio dele na verdade, é distribuição. E todo mundo que tentava entrar aqui e concorrer com ele na distribuição de petróleo, ele esmagava. Não, ele esmagava. A Secretaria de Fazenda caçava os alvarás, não é alvará, mas é o alvará. É alvará. O alvará de funcionamento. Os órgãos ambientais iam para cima do estado do Rio de Janeiro. O Ricardo Magro controlava algumas mídias, ia para cima, intimidava a ANP. Tinha gente na ANP que também multava. As concorrentes dele tinham trabalho para se estabelecer no estado do Rio de Janeiro e muito dificilmente se estabeleciam. Tinham casos, ou tem casos, de distribuidoras que conseguiram liminar na justiça para funcionar. E a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro desobedecia as liminares da Justiça. Você tem uma ideia do poder que esse cara tinha. A força total, né? A força que esse cara tinha. E ele nunca foi executado como sonegador, quanto mais. A Procuradoria-Geral do Estado nunca, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nunca o denunciou como sonegador, nunca foi admoestado. Precisou ver a Operação Poço e Lobato, precisou ver a Operação Carbono Oculto e agora sem refino todas essas operações do governo federal para dentro do estado do Rio de Janeiro para desmantelar isso. E a conexão que está se vendo aí de Ricardo Magro até com crime organizado mesmo, com lavagem de dinheiro, com PCC, com crime que ele usava até para denunciar. E denunciou muitas vezes. Os concorrentes dele estão associados ao PCC, mas as suspeitas é de que ele esteja hoje associado aos negócios do primeiro comando da capital. Então isso daí é um negócio assim um mercado de combustível no estado do Rio de Janeiro, no eixo Rio, São Paulo. Você vê que se tornou assim a grande lavanderia também de dinheiro do crime organizado. Crime organizado. E você vai conferir agora os detalhes dessa operação sem refino que atingiu o ex-governador Cláudio Castro. Os mandados de prisão que foram cumpridos no Rio de Janeiro, em São Paulo e também no Distrito Federal. E determinou ali o bloqueio de 52 bilhões da Refit. É muito dinheiro, né? Muita coisa. É algum dinheiro? Muita coisa. 50... O que você faria se tivesse 52 bilhões de reais? Ai, Roberto, nem sei. Eu acho que eu comprava uma fazenda, um sítio, para poder criar bicho. O que aconteceria? Esquecer dos problemas, sem telefone, no meio do mato. O que aconteceria com você se você tivesse uma moto e devesse 1 ano de IPVA no estado do Rio de Janeiro, aqui em algumas cidades? Para não falar palavrão, estaria ferrado em todos os sentidos. Ou para quem tem carro, se deve 1 ano de IPVA? Nossa, andava a pé. E se deve IPTU? 2 anos, 3 anos, o que acontece? Vai para a dívida ativa do IPTU, município. você metia o dedo na boca para não falar aquela coisa, entendeu? Mas o Ricardo Magro, o bloqueio de dinheiro nas contas do Ricardo Magro na ordem de 52 Nada acontecia, né? bilhões de reais. Mas era amigo do governador, amigo do secretário de Meio Ambiente, nomeava secretário de Fazenda, essa é a grande verdade, dominava setor de fiscalização na Secretaria de Fazenda e, estranhamente, todos os fiscais que não rezavam nessa cartilha, ou a maior parte, ou alguma parte, responderam a processos administrativos, chamado PAD, e estão excluídos hoje da Secretaria. Tem gente que está excluída da Secretaria de Fazenda, que não rezava. E quem não rezou nessa cartilha foi expurgado da Secretaria de Fazenda. Porque tem uma corregedoria na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, é a única no Brasil que não é presidida, que não tem como corregedor o servidor de carreira da Secretaria. É alguém que vem indicado pela Procuradoria-Geral do Estado. Tem um Procurador-Geral do Estado que está no âmbito, que foi alvo de busca e apreensão no âmbito
dessa operação sem refino. E esse procurador, ele advogou praticamente para a Refit, porque quando a Operação Carbono Oculto, quando a Operação Poços de Lobato interceptou as atividades da Refit no estado do Rio de Janeiro, ele, como procurador do estado, ele ingressou com uma ação para liberar as atividades da Refit. Olha que loucura, foi advogado praticamente para Refit. Estado do Rio, nós estamos falando de estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir os detalhes desta operação, do que foi, o que fez a polícia, o que a polícia pegou nessa operação, na reportagem do Vladimir Platonov. A defesa de Cláudio Castro se disse surpreendida com a operação, mas afirmou que ele está à disposição da justiça e que acredita na total inocência de seu cliente. Mas, segundo a Polícia Federal, a secretaria de seu governo virou uma espécie de extensão da Refit para facilitar suas operações e repelir os concorrentes, e que uma lei aprovada em seu governo, ainda segundo a PF, apelidada de Lei Ricardo Magro, havia sido feita sob medida para atender aos interesses da companhia. Já a Refit frisou que as questões tributárias estão sendo discutidas no âmbito administrativo e financeiro e que isto também acontece com outras empresas do setor. É importante lembrar que a Polícia Federal destacou que a Refit deve 52 bilhões de reais em impostos. A empresa disse que vem adotando medidas para regularizar esta situação e que só no ano passado pagou cerca de 1 bilhão de reais ao governo do Rio de Janeiro. Como a gente viu na reportagem, esta dívida acontece porque a Refit estaria importando gasolina pronta do exterior, segundo a Agência Nacional do Petróleo, ao invés de refinar, o que estaria dando toda esta diferença em impostos